Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast. E aí, Rodrigo, tudo bem? E aí, Rogério, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, estamos retomando aí mais episódios, gravações. Estamos aí com mais um convidado. Isso, um convidado com um assunto muito legal, não, muito em evidência e de extrema importância aí para o mercado. Sim. Hoje, nosso convidado é Matheus. Matheus, que é empresário, uma das referências em inteligência artificial aplicada, em formação aí pela UTFPR, né, Universidade Tecnológica do Federal do Paraná, que se tornou palestrante e professor de IA, além de fundador da Electron, um dos maiores ecossistemas de inteligência artificial prática do Paraná, focado em conectar inovação, educação e resultados reais com inteligência artificial. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e vamos falar sobre AI. Legal. E é tudo isso mesmo, todo esse currículo robusto aí? Você é palestrante, orientador, mentor, Professor. Esses 3, 4 anos que a gente está nessa batalha aí, nessa jornada. Legal, bem-vindo. Acho que é um assunto muito importante, né, Aldir? Sim, muito. Área aí que está com seus negócios e muitas vezes não sabe, né, nem como que usa essa ferramenta. Claro que tem toda uma equipe às vezes, né, mas tem empresários que não tem caixa para estar pagando profissionais para estar trabalhando com IA, né, Aldir? Sim, e hoje em dia tem bastante curso, né, relacionado aí a IA. Eu tenho bastante dúvidas aqui, Matheus. Você basta o aí, o máximo dentro. Muito bom. Para começar, Matheus, como que você define a inteligência artificial hoje, sem o hype, né, para o empresário que ainda não usa? A IA é muito difícil a gente definir ela em uma frase, porque IA a gente está em muitos lugares, a gente tem utilidade de inteligência artificial, até na câmera que a gente está utilizando agora no podcast tem IA, para ajustar foco, né, enfim, todas as características. A gente tem utilizado também muito IA na Netflix, por exemplo. Então tem IA, não só o ChatGPT, né, todas essas redes sociais que todos nós utilizamos, a gente utiliza IA dentro delas. Então, o conteúdo que aparece para vocês é baseado em uma inteligência artificial. A IA definiu o que vocês mais gostam de ver. Legal. Tem vocês presos, entre aspas, na plataforma, né, na rede social. A Netflix é a mesma coisa. Por que num catálogo de milhares de filmes aparece 20 para vocês, específicos? E que é o que a IA já, a partir da base de dados dela, ela já utilizou, né, e definiu que você tem a maior propensão, a maior probabilidade de você gostar desses filmes, né? Então, a IA tem vários contextos e várias dinâmicas muito diferentes, assim, sabe? Eu gosto de definir IA pelo que ela não é. A IA não é magia, não é mágica, né? Não é... basicamente é o código por trás. É uma programação, né? É uma programação, né? Por mais que às vezes a gente está conversando com o ChatGPT ali, ele demonstra emoções e sentimentos. Galera, não tem emoção, tá? Não tem emoção. Não tem sentimento nenhum. Ele não é um ser humano. Por mais que muitas vezes a gente utilize eles, e tem muita gente que utiliza como psicólogo, como amigo mesmo, né? Então, a IA não é uma mágica. A IA, muitos mistérios, né? O pessoal acha que a IA é muito cara de se utilizar. Mas assim, principalmente em negócios, né? A IA é extremamente barata, perto de... Às vezes você contrata um funcionário, cara, com o seu salário mínimo. Às vezes você vai contratar uma inteligência artificial, vai cobrar muito menos que isso, né? Então, a IA, a gente já está cada vez mais, a gente está diminuindo o custo, o acesso, né? Então, a gente tinha modelos, no começo do ChatGPT até mesmo, as imagens eram geradas assim, era muito robusto, era o primórdio, né? E agora a gente consegue gerar imagens que a gente não consegue distinguir se é verdade ou se é mentira, né? E vídeos também. Então, se vai na rede social, você não sabe mais se é verdade ou se é mentira, né? Se é uma IA ou não é. Então, a IA está cada vez melhorando nesse aspecto e está respondendo de uma maneira bem aberta também essa pergunta, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é que códigos que possuem uma base de dados por trás e ela, a partir dessa base de dados, ela entende uma inteligência artificial, uma inteligência fora da gente, e essa inteligência gera um resultado, né? Acho que é uma definição boa para a gente começar. Legal. E a indústria também, na verdade, ela tem uma geração de dados muito mais rápida, né?
uma análise de dados. Dados, isso. Ela não tem emoção, mas a gente transmite muita emoção na hora que usa, né? Sim. Porque eu mesmo sou um usuário de uma IA. E às vezes coisas que eu conversei com ela há um mês atrás, de repente eu coloco um assunto hoje e ela correlaciona com aquele assunto lá de 30 dias. Ela faz links e fala, olha, com base no que você me falou, isso, eu acredito que você vai gostar mais disso do que daquilo. Aqui é muito melhor para você. E ela faz análise. E até mesmo assim, pra gente que é anunciante, eu tinha uma agência de marketing antes de trabalhar com o Electron. E pros anunciantes, né, vou anunciar ali no Instagram, eu consigo colocar um filtro ali, se essa pessoa pesquisou algo relacionado à viagem para a Europa, por exemplo. Eu consigo disso aí. Então, o Facebook, essa base de dados do Facebook, ele vai ser alimentado por vários recursos, né? Você pode pesquisar no Google e isso aparecer. Ou você pode curtir uma imagem para uma viagem para a Europa. Também é possível. Essas são maneiras éticas, né? E tem as maneiras antiéticas que não são abertamente divulgadas. Mas acontece. Mas nos aparelhos tem um local lá que você pode bloquear, né? Esse tipo indiretamente você acaba permitindo algumas privacidades ali do celular, que às vezes você vai instalar um aplicativo, você concorda com tudo e não vê, né? Exato. Mas ali tem configurações que você pode bloquear, enfim. Hoje mesmo. Eu particularmente gosto, né? Dessa atuação, né? Mas tem gente que pode não gostar, né? Sim. Você falou lá de uma questão jurídica e tal. Eu vindo pra cá, chego pra cá, dei uma olhada, advogado, especializado e tal, assim. Então, puxou. Mas legal. E hoje, Matheus, como que você enxerga assim, que o Brasil, em termos de maturidade, em relação a esse assunto, no que o Brasil está hoje? O Brasil tá bem... o Brasil sempre teve essa característica de early adopter, né? Então, de começar a usar tecnologias muito rápida. Então, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, só para vocês terem noção como que é o mercado do Brasil. O ChatGPT, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior país e um do ChatGPT, para trazer somente dos Estados Unidos e da Índia. Os dados da própria OpenAI, né, que é a empresa dona do ChatGPT. Então, de 2 bilhões aqui, deixa eu ver, 2 bilhões de mensagens todos os dias que são enviadas pelo ChatGPT. Você envia um comando, né, uma mensagem, 140 milhões de mensagens são enviadas para os brasileiros. Então, o brasileiro usa muito. Então... Mas é o brasileiro, assim, é pessoa física ou são empresas que estão usando? Pessoa física. Pessoa física. Uhum. Daí, claro, o Brasil como um país continental, tem áreas que utilizam mais, principalmente o sul e sudeste, utilizam mais do que o norte e o nordeste. Sim. O acesso à tecnologia é bem maior. Mas o Brasil está avançando muito, muito bem, assim, claro. Quando a gente compara aí com o Vale do Silício, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda a gente está bem atrás em questão de maturidade, principalmente IA nas empresas. O uso pessoal de pessoa física, que você comentou, já está muito bem estruturado. Agora, o uso em empresas ainda a gente peca muito comparado com outros países. Uhum. Hoje, Matheus, qual que são as principais tendências de inteligência artificial que estão impactando em empresas? Eu acredito assim, Rogério, que para as empresas, vamos falar de IA para negócios, né? O que a gente tem mais visto acontecendo é a gente utilizar, principalmente as empresas adotarem a conscientização dos funcionários com a inteligência artificial. Então, acredito que até mesmo você colocar uma automação super complexa com inteligência artificial, começar, e é porque a ideia das empresas estão fazendo, comprando uma licença, às vezes uma licença paga do ChatGPT, os funcionários utilizar. Isso é o mínimo, né, que a gente está em 2026, faz 3 anos no lançamento do ChatGPT, as empresas que não estão utilizando o ChatGPT, né? Estão muito atrás de concorrentes. E qual que é melhor, você acha, de todas as plataformas que tem? Então, ali, é difícil a gente falar melhor, porque é a mesma coisa que você pegar, são ferramentas. O martelo é bom para uma coisa, o alicate é bom para uma outra coisa. Então, por exemplo, certo? Você não vai fazer um vídeo, por exemplo, com o ChatGPT. É difícil você fazer um vídeo com o ChatGPT bom. Você vai utilizar o VO3, por exemplo. Que é a boca que eu mandei com o pessoal. Você vai fazer uma imagem que você vai utilizar o Gemini. Não vai usar tanto o ChatGPT, por mais que o ChatGPT tem. Então tem essas áreas que cada uma tem a sua especialidade já.
Por exemplo, o que a gente tá falando, né, Rogério, o Grok. O Grok é uma IA muito aberta, que é do Elon Musk, né, do empresário. É uma IA que ela veio com essa premissa de ser aberta, de ser mais liberal, fazer coisas que as outras IAs se restringem, exatamente. Então, hoje, em questão de tendência para empresas, eu acredito que é essa primeira faixa. A segunda faixa, posteriormente, é isso. É você começar a utilizar a inteligência artificial com automação. O que é isso? É você, por exemplo, colocar uma inteligência artificial para pré-qualificar o teu comercial, por exemplo. Pré-qualificar os leads, as pessoas que estão interessadas no teu produto, no teu serviço. Então, você pré-qualifica e daí você vai passar para o vendedor. Esse lead aqui, ele quer fazer tal coisa, esse lead quer fazer tal coisa. Então, aí já tira o tempo do vendedor, o vendedor tem que qualificar essa. Ela filtra, né? Ela vai analisar os dados ali e vai te apresentar exatamente o que você quer, né? Por mais que já tenha o IAs que pega um comercial inteiro, eu na minha empresa, eu vendo esse tipo de solução, até porque ainda acontece erros. Até para um ser humano acontece erros. Então, você definir todo o setor com inteligência artificial, ainda a gente não chegou nesse, vamos chegar. Mas a gente não chegou. Mas, assim, pensa, se a gente colocar, a gente, por exemplo, da Eletro, a gente colocou um agente de comercial para pré-qualificar uma empresa. Eles tinham 30 funcionários, conseguiram reduzir para 15 funcionários. Pensei, a revisão disso, cada funcionário é R$2.000. Dá R$30.000 no ano, dá 360 mil VEX de economia por empresário. Sim. Então, já está acontecendo, tá? Já está acontecendo demissões por conta do IA. Isso é fato. Antigamente, né, o famoso Google, né, que quem não usou o Google hoje em dia, né, aí você entrava lá no Google, fazia uma pesquisa, vinha um monte de página, né, inclusive o Google vendia os anunciantes para colocar as empresas no leilão no primeiro lugar, né, o Gemini, ChatGPT e outros aí, se você coloca ali, ele é muito preciso no que você pede. Sim. Eu quero almoçar num restaurante italiano. Eu moro aqui no centro, por exemplo, de Curitiba. Aí a IA vai olhar isso e vai analisar só ali no seu perímetro, de acordo com o que você pediu. Eu tô indo para São Paulo e eu preciso de um hotel assim, assim, assado. A IA vai lá e analisa para você, cara. E ela traz exatamente até as descrições. E ela analisa até as aptidões suas anteriores. Então, se você repetir esse processo, ela vai analisar. Olha, você não gostou daquele outro, você gosta mais desse. Cara, é incrível isso, né? Que é diferente de você antigamente usar só o Google. Sim. É diferente, né? Essas análises. Esses italianos em Curitiba, por exemplo. Uhum. Era muito mais abrangente ali, que você pode começar com uma IA ali. Interage, né? A IA pode perguntar, você gosta mais do quê? Você gosta mais de massa ou você gosta mais de beats? Qual você gosta, entendeu? E ela consegue te fazer direcionar, né? Pesquisa, por mais que sou mais estatístico porque eu não vou ter a fonte aqui, mas mais de 90% das pessoas que utilizam inteligência artificial utilizam como o Google. Utilizam como se fosse o Google. Mas sem essa questão da... Eu sou um desses aí. Mas existem outras maneiras de definir. Por exemplo, ela pode perguntar, mas você gosta mais do quê? De pizza? Ou você gosta mais de... Você quer almoçar, você quer jantar? Depende, entendeu? Você consegue mais dialogar e não é só uma informação, não é só um dado, mas é uma opinião. Ela consegue dar opinião também sobre o restaurante. Ela pode analisar todas as opiniões ali, por exemplo, do Google, de um restaurante e ver, não, esse restaurante aqui, ele é bom pra pizza. A pizza deles é fantástica. Ou não, é a massa deles que é fantástica. Essa é a diferença, né? Eu acho que a próxima pergunta seria, né, qual que deixou de ser tendência e virou uma obrigação competitiva, né? Acho que você respondeu um pouco disso, né? O pessoal das empresas tem essa área. Mas assim, Eu acho. dentro da IA, um empresário pode anunciar a sua empresa? Isso é um tópico muito legal, viu? Ontem foi divulgado que o ChatGPT foi a primeira IA com anúncios dentro dela. Então, a gente está vendo uma mudança de mercado que antes a gente não tinha, né? A gente não tinha esse tipo de
a Lupus dentro da IA. Mas agora a gente está começando a ter. Não é algo que é liberado aqui pro Brasil, ainda tem fase beta, mas aí a gente pode ter certeza que nos próximos meses a gente vai ficar sabendo Então, sobre isso. é uma inovação, uma tendência de mercado que tá vindo aí pro Brasil. É uma tendência de mercado, é muito novo ainda, é muito recente, mas vai ser basicamente um Google da mesma maneira que o Google. Muito mais. São direcionadas, mas pensa muito mais dados. E aquilo que você estava falando, Rogério, os dados de voz, pensa que as pessoas conversam com o ChatGPT sobre suas emoções, sobre tudo, sobre a vida delas, elas estão no ChatGPT, ou não é qualquer outro IA. A gente fala de ChatGPT, que é a maior, mas pensa a quantidade de dados que essa empresa tem. E o que ela pode fazer com esses dados? Pois é. Sobre isso, é mito ou é real? Assim, é verdade aqui no Brasil, em outros locais? As informações que a IA tem, ela está sendo utilizada ou não, ou vai ser utilizada ou não como uma testemunha judicial? Isso é um ponto delicado, né? Muito. Porque assim, eu já ouvi falar sobre isso, mas nada assim específico, assim, assim, as pessoas falam, né? A IA vai ser conectada a um cérebro humano, por exemplo. É mito ou é realidade? Ou são vontades que estão em desenvolvimento? É ficção ou não? Eu tenho muito essa frase, né? Utilizar o artificial para viver mais o natural. Então, utilizar isso como ferramenta para viver mais o natural. É o que é o natural nosso. E o outro ponto que você tinha comentado é sobre questão jurídica. Mas, cara, quando questão jurídica, isso já é um ponto mais delicado, né? Porque você vai ver nas redes sociais, sempre tem esse embate lá. Tem bastante. Tem bastante. Daí os advogados não vão poder ajudar melhor isso, mas assim, as suas informações estão sendo armazenadas, sim. Estão sendo treinadas. E as suas informações estão sendo utilizadas para treinar o modelo, para treinar a IA. Isso sim. Então, por quê? Vamos dar um exemplo ali do ChatGPT. O ChatGPT hoje é a startup mais valiosa do mundo. A maior empresa de capital não aberto, né, do mundo. E eles não têm lucro. Eles só estão investindo. Algum motivo tem, né? Investindo muito, tá? Investindo muito. Tanto é que esse mercado, a gente está até quase de uma bolha, né? O lado com os outros locais. A NVIDIA está valendo em 5 trilhões de dólares. Muito salário. Né? E a NVIDIA tem total conexão com a inteligência artificial. Fazendas de IA, né? Estão falando aí, né? Exatamente. A IA, pra gente ter essa estrutura de IA que a gente tem hoje, sem a NVIDIA não seria possível. A NVIDIA vem de GPUs, né? Que são as placas de vídeo, os chips, que é o que a IA precisa, né? Então, tem muitos contras aí, muitos aspectos que a gente pode trabalhar. Cara, hoje em dia eu vou fazer transação no banco, né? Aí eu vou lá e quero fazer um Pix. Daí ele fala, pra quem você quer transferir? Pra tal chave. Qual o valor? E faz, cara. Muito bacana, né? É uma interação assim muito prática. Você não precisa ir ficar clicando lá no monte de menus e submenus e vai pra cá, vai pra lá. Não, cara, você só coloca ali a chave, fala que você quer fazer o Pix e coloca o valor. Você pode até incluir mensagem. Esse Pix é do meu almoço. Ela já coloca tudo prontinho ali, você só digita a senha. Sim. Legal. E hoje, qual que é, pensando em termos de negócio, você consegue identificar quais áreas no negócio, como marketing financeiro, que ela entrega mais, de forma mais eficaz? A área de marketing e vendas, o pessoal utiliza muito aqui no Brasil, principalmente ali no atendimento, que é comentei para vocês, mas também do marketing, né? Geração de vídeos com inteligência artificial, as Zaiden, né? Você tem mais eficácia nisso. Exato. Até geração de textos, né? Geração de textos de marketing. Edição, né? Então, principalmente nessa área, mas pode ser utilizado. Ela diz aí em automação, da operação, AutoCAD. Meu CEO. Legal. E existe alguma tendência que está superestimada que você acredita que o mercado está monetizando? Vamos dizer aqui, de bate-pronto, tem muito hype, né, envolvido com inteligência artificial. Mas principalmente o que o mercado hoje fala da AGI, né, que é o que a gente chama de inteligência artificial geral.
que é uma inteligência artificial tipo essas dos filmes ali de ficção científica que o pessoal acredita que vai surgir. Assim, se surgir, vai surgir daqui a alguns anos. Então a gente está falando de muitos anos. Então essa é uma das tendências que o pessoal acredita. Eu e muitos outros também não acreditam nessa questão. Nessas teorias, assim, de a IA vai dominar o mundo, a IA vai se tornar... O Exterminador do Futuro. Muitos outros filmes né, que pegam discussões desnecessárias, né? Um assunto tão importante, sério, né? Que talvez não seja no momento atual. Talvez, assim, uma discussão que seria mais relevante, que quem está falando, seria, por exemplo, dos trabalhos. E como é que vai ficar os trabalhos? Poucas pessoas estão falando sobre isso. As profissões, né? As profissões. Que beleza, a gente está falando que tem soluções como renda básica universal? Tem. Mas antes de você ter uma renda básica universal, como qualquer outra revolução antes, Revolução Industrial, a preço de Gutenberg, todas essas aí tiveram uma curva em J. Então, teve uma queda, que as pessoas ficaram desempregadas. Então, o pessoal, por exemplo, na Revolução Industrial, os artesãos ficaram desempregados por muito tempo, até arrumarem um emprego novamente, até se estruturar, né? Então, como que a gente vai trabalhar esse aspecto nessa curva J, esse período que não vai ter nem renda básica universal e nem emprego? Como é que a gente vai trabalhar? Isso é algo que me preocupa, muito mais do que uma IA vai se tornar do mal e dominar o mundo. Mas quem tá fazendo o que você tá fazendo hoje, que é cuidar de agentes de IAs, criar e tá ficando milionário, né? Porque tem muito mercado para isso, né? Tá em constante crescimento. Tá fazendo os novos milionários aí na... Eu acredito, assim, que o design deve começar utilizando a IA. Utilizando ela para pessoa física. Pessoa física, minha. Pessoa física. Até na hora que você utilizou IA aqui para ajustá-lo com o podcast, né? O roteiro ali. Utilizar isso como pessoa física e depois extrapolar isso para a pessoa jurídica, né? Para o negócio. A partir do momento que ele já usa a inteligência artificial, conhece ali algumas IAs, já buscou se especializar para isso, porque tem mais dinheiro. E sempre principalmente de empresário, porque tem um caro. Então não dá para perder muito tempo com decisões. Até a gente utiliza muito IA, principalmente para os empresários, de tomada de decisão. Né? Quando um empresário tem que tomar muita decisão todo santo dia, às vezes você coloca uma IA ali, eu posso fazer essa outra versão. Um consultor, utilizar estou como consultor, né? Tá falando do Carlos ali, pode utilizar até como consultor de diversas áreas. Né? Talvez um dos melhores consultores do mundo, né? Em todos os lados aí. Então eu acredito que essa é a primeira fase do empresário. Posteriormente isso, ele extrapola para a empresa, beleza. Se a empresa tem funcionários, pelo menos tem funcionários, extrapole isso para os funcionários. Adote uma cultura dentro da minha empresa, né, para que seus funcionários utilizem IA. Então, busque especializações em diversos outros caminhos ali do que a gente oferece, né, mas busque especializar os teus funcionários. Posteriormente a isso, utilize... Agora, ou você contrata uma pessoa específica de inteligência artificial, ou você contrata ou delega, enfim, ou aprende a fazer automações com inteligência artificial. É a terceira parte. Daí você já está automatizando processos. Então você primeiro utiliza ela como copiloto, ajudando ali os funcionários, aumentando a produtividade muito e muito. Posteriormente isso, você trabalha com o piloto em algumas determinadas áreas. Por exemplo, eu dei o exemplo ali de pré-qualificar os leads, né, a partir do comercial, de vendas. Então, ali ela está pilotando só ali. Então, antes você pode ter... Então, vamos pensar ali na segunda fase. O profissional de comercial utilizaria IA para gerar um texto comercial. Em texto de pitch, ele, por exemplo, para enviar para o cliente. Na terceira fase, a IA que já vai gerar esse texto e vai enviar pro lead. Muito bom, né? Bem legal, né? Você, complementando, quais são as próximas fases? Né? A gente já está terminando aqui, mas quais são as próximas fases disso? São empresas que são cada vez mais com IA. Então, o Sam Altman, dono da ChatGPT, falou que a primeira empresa
de uma pessoa só, unicórnio, primeira startup, ou seja, avaliada em $1 bilhão, já foi criado. E o resto, uma pessoa, ou seja, o dono, com todos os outros, os funcionários, segundo as IAs. Já foi criada a empresa que vale $1 bilhão. E não chegou a $1 milhão, mas já foi criada. Tem com diversos exemplos, assim, por 30 funcionários, 50 funcionários que já atingiram, por exemplo, o Love é uma dessas ferramentas que utilizaram muito IA, utilizam IA na própria operação, né? Então, esse é o futuro. A gente está caminhando cada vez mais para empresas que utilizam inteligência artificial. Então, o modelo que até empresas de todo o Brasil já estão utilizando, por exemplo, o GPAS da Educação, é o modelo AI First. O que é o AI First? Você não contrata antes de conversar com o teu time técnico de inteligência artificial se você pode colocar uma IA. Então, primeiro você verifica, posso colocar uma IA? Vai funcionar? Não, beleza, não vai funcionar, contrata uma. Se funcionar, utiliza a IA. É mais barato, é mais rápido, não toma processo trabalhista, 24/7, 24 horas por 7 dias, não reclama. Então, Muito bom, né? a gente tá vivendo uma era aí que Eu, só vai aproveitar. eu tô ansioso para conhecer um robô presencialmente com IA. Eu vejo muito na internet, nas pesquisas que eu faço e tudo. É muito idêntico assim, a um ser humano, né? Aquele robô, mas eu fico imaginando a interação que você vai ter com aquele robô. Se é igual uma conversa de texto e nós temos aí no Gemini, no ChatGPT e etc, né? Imagina você estar aqui agora, ter um robô aqui do lado conversando com você e aquele robô interagindo e é uma IA que está ali fazendo todo... E já existe isso, né? A única coisa é que, com o componente de inovação, o custo é muito alto em si, tá? Para muita gente, né? Então, isso vai diminuindo aos poucos. Deve ser uma experiência muito legal, né? Tem uma aí que a gente ficaria aqui 6, 7 horas falando. Sim, facilmente. Né? Isso aí. Dá para compensar? Dá para começar com baixo investimento? O que é necessário, essencial nisso? Totalmente. Hoje o Iguabe, para um pequeno empresário, uma licença de chat FST, por exemplo, quanto custa $20. E você tem o melhor funcionário do mundo trabalhando por você 24 horas por dia. Então, assim, não tem desculpa para não começar a utilizar a inteligência artificial, né? E quem não usa IA tá muito atrasado. Empresários que não utilizam IA ainda estão muito atrasados. Não tem como a gente passar a mão, assim. Teu concorrente usa. Pode ter certeza, e aumenta a produtividade dele. Então, o custo é baixíssimo. Principalmente nessas primeiras faixas, né, que eu comentei com vocês, o custo é baixíssimo. Perto do retorno, ao retorno sobre o investimento. Então, é baixíssimo. Legal. Você acredita que a IA vai ampliar ou vai reduzir desigualdades na população, mercado, proletariado? Eu acredito que vai aumentar. Principalmente nessa curva J, principalmente nesse momento, assim, né? Principalmente nesse momento, que a gente não vai saber muito o que a gente vai fazer. Vai ser trabalho do pessoal? Como vai ser? Então, eu acredito sim que vai ampliar essas desigualdades, principalmente porque, eu comento com vocês sobre essas empresas que em menos funcionários e mais inteligência social, o que acontece? Você vai ter um empresário que é dono das empresas, de várias empresas, várias, aliás, utilizando as mesmas empresas. Então você tem quase um monopólio, né? Monopólio de uma pessoa só. Então, a gente já vê um pouco disso, né? Dessa desigualdade, principalmente ali, quando a gente vai ver da Nvidia. A Nvidia tá valendo $5 bilhões. Você é maior que a grande parte das bolsas do mundo inteiro. Então é um técnico, uma monopolização em uma empresa só. Já tá acontecendo. Eu acredito sim que vai aumentar. Principalmente no curto, médio prazo. A gente tá falando aí de 10 anos, 5 anos. Talvez menos, talvez mais. Legal. Eu vou fazer duas perguntas. Você pode responder a assim, não, uma sequência da outra, tá? Uma que é a questão da ética, né? De responsabilidade. A gente falou de toda a importância, né? De todo a riqueza que isso traz, né? Em termos de processo, em termos de cooperação. Mas a gente tem que também entender a questão ética, né? Regulatória. Então, como que fica essa questão da ética e da responsabilidade nas decisões tomadas pela IA, né? E, na outra pergunta, se a regulação ajuda ou atrapalha essa inovação? Eu acredito que trabalha, tá? Respondendo a sua segunda pergunta, a regulação
Depende. Toda resposta depende, né? Mas num contexto amplo atrapalha a evolução de qualquer outra tecnologia. Qualquer tecnologia, a regulação atrapalha. Eu acredito em sim. A gente não consegue mais regular isso. É muito difícil. Principalmente, já tá muito rápido. É muito rápido. É tudo... muito veloz, assim, sabe? Então, não tem como parar mais. Não tem como mais parar. A gente consegue... É como se fosse um leito de um rio. A gente não consegue mais colocar uma barragem, mas a gente consegue ir assimilando, a gente consegue colocando... né? A gente consegue colocando desvios, né? E proteções em determinadas áreas. Então, eu acredito que a regulação atrapalha, sim. Qualquer primeira. A primeira é da questão ética e da responsabilidade nas decisões tomadas pela IA. Tá. Quanto a isso, a questão ética, assim, a IA ela toma muitas decisões. É que a IA não tem poder de tomar decisão, né? Que acho que é mais no sentido de o empresário tomar decisões a partir guiadas pela IA. Entendi. Eu acredito assim, a IA... Só não te cortando, o que acontece muito hoje é que as pessoas buscam na IA as respostas para soluções das coisas. Sim. E muitas vezes não é a solução, né? Sim. E isso pode acarretar em questões jurídicas, questões legais, né? Sítio. Tem muitos erros aí que a IA comete e se você for ver em qualquer inteligência artificial lá embaixo, tem. A IA gera informações... Essa informação pode conter erros. Tá? Sempre revise. Sim. Uhum. Então... A gente sabe que muita gente não veria, né? É bis. Falta people, olha. Não, aí é problema. Mas aí não é o problema da ferramenta em si. É o problema do uso da ferramenta em si. Sei. Exatamente. Não, um funcionário também vai errar, cara. Isso aí né? Então, esse risco existe, mas isso é uma questão de gestão, eu acredito, né? Isso tem que... E tá conversando com o Rogério dessa questão de erro, né? A IA é. Só que, a partir do momento que ela vai acertando tantas vezes ela vai acertando, você conferindo, conferir, ela bateu, tá certo. Acertando, que se torna automático. No sentido, o que eu quero dizer? Eu tava no Rogério, eu tava vindo pra cá, eu utilizei o Waze pra vir pra cá. Sim. Eu não conferi se o Waze tá certo ou se não tá certo. Eu prefiro o Waze. Eu não peguei um mapa pra conferir se o caminho tá certo. E dentro do Waze tem uma IA? Nesse do Waze tem uma IA. Olha aí, tá vendo? Tudo tem IA. Então, cada vez mais... Já vai ter o valor tem IA, cara. Até não é. Exatamente. Então, cada vez mais a gente vai trocando liberdade por comodidade, facilidade. Então, praticidade. Exatamente. Então, cada vez mais a gente vai utilizar isso de forma mais... não vale a pena você ficar conferindo tudo. Às vezes, você já sabe que ela vai fazer muito bem feito determinadas funções, você já nem confere, porque não vale a pena um tempo que você vai gastar conferindo. Às vezes, tarefas tipo. Vai fazer melhor que você, por exemplo, né? Muitas vezes. A taxa de conversão, por exemplo, o comercial vai se tornar maior com uma IA que sem uma IA. Uhum. Legal. Então, até a gente está chegando no final, né? A gente ficaria aqui com 4, 5 episódios falando de assuntos muito específicos, né? De cada área, mas infelizmente aí nosso tempo está acabando. Então, eu queria um panorama, assim, um horizonte futuro, né? Uma provocação ali, no sentido de que você enxerga aí, você que tem uma experiência aí grande nessa área, para que daqui 10 anos, como que vai estar tudo isso? Vai ter uma revolução, uma nova revolução que a gente nem imagina que possa existir. Eu tenho uma provocação aqui, cara, que você me fez lembrar de uma leitura que eu fiz, que um professor, cara, pegou e falou: eu tô cansada de corrigir trabalho da IA. Sim. Os alunos, né, fazendo resenha, né? Quando eu estudava, eu tinha que ir manuscrito, né? Fazer tudo na mão, aquela coisa. Hoje em dia, os professores estão corrigindo um trabalho da IA. Se pode, né? Uma coisa dessa, né? É um ponto de atenção, né? Uma alerta, talvez, né? Para educação, como que vai se tornar. Então, vamos pensar aí nos próximos 10 anos. É muito difícil a gente pensar em 10 anos, sendo toda semana, todo mês, tá dando atualizações e mudanças nessa área, né?
Mas talvez o que a gente pode prever, talvez supor, né, pode acontecer, é cada vez mais a gente utilizar a inteligência artificial e a gente está mais conectado com o IA. Da mesma maneira que a gente está conectado com o celular, todo mundo tem celular. A gente já é um Android, pensando bem por esse lado, né? Todo mundo provavelmente está com o celular aqui no bolso ou está perto, principalmente 5 metros de distância. Então a gente já é um Android, querendo ou não. Tem gente que faz banheiro com o celular. Então, né, a gente já está conectado com tecnologias. E eu acredito sim, cada vez mais a gente vai estar conectado com o IaaS, né? Talvez não fisicamente, vamos falar nos próximos 10 anos, talvez não fisicamente, igual a gente comentou sobre o projeto Elon Musk ali e tudo mais, mas em relógios, em óculos, a gente tá vendo muito, né? Óculos com inteligência artificial. Eu quero conhecer esse óculos aí. Eu fui ver até o preço já. Exato, não é tão caro. Nem sei que esse preço diminua aí conforme o tempo. E essas tecnologias, assim, elas vieram para ajudar a humanidade. A grande frase que eu levo, assim, no que eu comentei com vocês, é utilizar o artificial para viver mais natural. Então, utilizar essas ferramentas para que vocês possam realmente fazer o que o ser humano foi feito para fazer e não fazer qualquer processo repetitivo que uma IAzinha faz, né? Que qualquer IA faz. Então, acho que esse é o meu último recado final, pessoal, é utilizar o artificial para viver mais natural. Muito bom. Muito legal, né? Onde as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, aprender mais sobre todo esse assunto, né, que é o negócio, passa seu número de telefone aí, tuas redes sociais. Vocês podem encontrar ali pelo Instagram. Tem o Instagram do pessoal, que é Matheus com TH, _ Binott, B-I-N-O-T-T. Binott. Binott, B-I-N-O-T-T. E deleto, @eletro, _digital. É isso, né, Rodrigo? A gente ficaria aqui, como eu já disse várias vezes aqui, horas e horas, que é um assunto muito importante, com muitos especificidades, né? Mas, infelizmente, a gente chegou ao final. Palavra final aí, Rodrigo. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Rogério. Que material excelente, né? Aprendi muito. Muita informação, assim, um conteúdo, assim, muito relevante aí sobre a inteligência artificial. Agradecendo a vocês. E eu vou comentar um pouquinho aqui de um negócio, né? De um projeto aí que a RLD tá atuando, que é com painéis de LED. Então, você que quer fazer anúncio no outdoor de LED, você pode procurar a RLD através do nosso WhatsApp, que é 419-9846-0473. Ficaremos muito felizes de utilizar ali um conteúdo de qualidade, né, em parceria com a UES, Audiovisual e outros parceiros aí, para colocar a sua empresa dentro do outdoor de LED. Tá bom? Muito obrigado aí. Bacana. Então, repete o nome da empresa. É a Triled. Triled. Legal. Matheus, muito obrigado aí pela presença, por todo esse conteúdo rico e importante. A você, Rodrigo, aqui da parceria de bancada, e principalmente a você que esteve com a gente todo esse tempo. Um grande abraço e até a próxima.